nas articulações para montar as coisas, né? Para tudo dar certo. Mas de qualquer forma estamos juntos e nós somos gratos por vocês terem atendido esse apelo, esse convite que não é nosso. Ele é um apelo divino, em vista da santificação, né, das nossas famílias, das nossas casas. Esse apelo, como diz São Pedro, feito pelo Senhor nosso Deus, né, para os que estão longe, para aqueles que de longe, né, escutarem a voz do Senhor. É um apelo de Deus, que Pedro diz isso, né, no Atos dos Apóstolos, para aqueles que de longe ouvirem, né, o chamado do Senhor, a voz do Senhor. Então nós somos gratos a Deus por vocês estarem aqui. A gente costuma dizer, todo mundo já achou aí, nós somos uma comunidade, né, em permanente estado de evangelização. As pessoas às vezes não compreendem bem isso, né, quando eu falo, quando a gente fala isso. Significa dizer que esta obra da igreja, esta obra eclesial, ela está o tempo todo evangelizando. Se você nos segue nas nossas páginas, está sempre saindo alguma coisa lá. Uma mensagem de um santo. Se você está no nosso grupo de WhatsApp, também está sempre caindo uma mensagem que a gente coloca de um santo. O que eu peço aos meus irmãos da comunidade? E pedi isso recentemente. Vamos evangelizar em nossos grupos. Tá, a gente poderia estar lá no nosso grupo falando de futebol, falando de política, por exemplo, né? Porque está alto, né? Os grupos estão quentes, eu imagino que vocês estejam, né, paraibando aí, nesses grupos aí de política, que o negócio pega fogo, né? Assim, mas nos nossos grupos, quem está lá nos grupos vê, né? Não tem nada, ninguém aborda, o país está pegando fogo, explodindo, tem gente se matando, mas nós estamos o tempo todo evangelizando, falando de Deus, anunciando a misericórdia. E esse é o nosso chamado, né? É o chamado da comunidade para anunciar a misericórdia, e nós queremos levar todos vocês, as suas famílias, para a fonte da misericórdia infinita do Pai, que é o coração de Jesus. Nós queremos que vocês se aproximem desta fonte amorosa, e a partir desta aproximação, a vida, a família, a história de vocês sejam transformadas, mudadas. Vocês reencontrem esperança, reencontrem alegria, felicidade. A felicidade que não significa ausência de sofrimento e dificuldades. Não, a gente está na dificuldade, a gente tem luta, a gente tem isso e aquilo, mas a gente é feliz. Porque a coluna da nossa casa, né, está mantida, sustentada, né, e é a nossa fé, é a nossa esperança. Enfim, nossa comunidade tem um olhar voltado para as mazelas que a sociedade vive, que o mundo vive. Um olhar voltado porque, como o Robinilda começou aqui lendo, logo cedo vocês viram, ali a passagem do nosso carisma, e ali está a nossa missionalidade, ali está a nossa vocação. A gente entende que um dos, né, vamos dizer assim, pontos mais atingidos pelas mazelas que nós estamos vendo ao nosso redor é exatamente a família. Nela começa, nela se origina, nela, como é que eu posso dizer, se desencadeia todos os problemas que a gente encontra na rua, enfim, na esquina, nos cantos, na família. Daí então, nós passamos a rezar nesta comunidade para cuidar desses campos que estão dentro da família precisando ser cuidados. A gente então iniciou com os jovens, o Cairós Jovem, acho que vocês veem aí de vez em quando nossos anúncios. Próximo sábado nós estaremos em Timbiras com os nossos jovens, porque o pessoal lá está revisitando há não sei quanto tempo que os nossos jovens vão lá fazer um momento. Então, sábado que vem nós estaremos em Timbiras com os nossos jovens fazendo um Cairós lá para a juventude, né? E estamos nos organizando, uma equipe da comunidade já esteve lá no local, já viu tudo, toda a estrutura, o que vai precisar. E aí, gente, eu digo sempre assim, a gente faz essas coisas porque a gente tem um povo que nos sustenta na missão. E aí eu falo mesmo das suas generosas contribuições nesta obra. Ou seja, a gente evangeliza, ou seja, a gente vai porque tem um grupo de irmãos que não podem ir, mas nos sustentam aí. Não, vocês podem ir que a gente sustenta a missão, né? E aí eu sou imensamente grato. Minha palavra é sempre de gratidão. Quando eu vou falar disso, é sempre porque eu sou grato a vocês, né, por nos sustentarem na missão.
por manter essa evangelização. Como é a frase lá do compadre, aquele que participa, exatamente, aquele que colabora com a obra de evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador, né? Seria uma frase do Papa Paulo VI. Eu não posso ir evangelizar, mas eu quero ajudar os que vão. Ou seja, eu tenho os mesmos méritos daqueles que evangelizam. Deus então me dá das mesmas graças. Eu não posso ir, eu não vou ter tempo, porque meu trabalho não permite. Mas a comunidade tem um monte de jovens que vai estar lá em Tibiras fazendo esta missão. Então nós iniciamos o grupo de jovens, né, já o 3º aniversário agora do grupo de jovens, né, agora. É isso? Me ajuda, Robinilda. É o 3º, né? Aniversário do grupo de jovens, eu acho. Minha cabeça não funciona mais. Mas eu acho que é. É o 3º aniversário já do nosso grupo de jovens da juventude. Mais recentemente, então, nós iniciamos algo que a gente desejava muito, que é o Kairos para casais. Poderia ser dito assim, para famílias, não estaria errado. Mas é que a gente quer, nesse momento, focar os cabeças da família. A gente já pegou a juventude, ou seja, começou a trabalhar com os jovens, né, que são mais abertos às novidades. Agora nós queremos pegar os pais dessa família. E aí nós recebemos um convite, né, de alguém que nós já queremos o Kairos para as crianças também. Né? É sério, né? A gente ouviu isso, né? Exatamente lá em Tibiras, quando a nossa equipe foi lá, a pessoa lá falou assim, vocês vêm com jovens agora, aí depois você já vem com o Kairos para crianças, né? Você já quer um momento especialmente para as crianças, né? Amém, né? Ou seja, Deus vai chamando, a gente vai abrindo as missões. Aí eu disse, né, para mim mesmo, não falei para ninguém. Eu digo, na verdade, já existe um Kairos para a criança acontecendo. Quando elas vêm para cá na terça-feira, que isso aqui fica cheio, e elas fazem atividades, e elas pintam, e elas cantam, e elas rezam. Ou seja, esse trabalho já está acontecendo também na comunidade. Amém? Amém. Contei. Tudo isso estava programado aqui, viu, gente? É sério, cada parte. Eu já estou na 2ª página, graças a Deus. Vamos então ler a passagem, Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim, eu não sei como é que está o título aí na sua Bíblia. Na minha está a casa construída sobre a rocha, né? Como é que está aí na de vocês? Casa sobre a rocha. Com o fruto da palavra. Casa sobre a rocha. Casa sobre a rocha, né? Amém? Portanto, olha que lindo, gente. Todo o que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou porque estava construída sobre a rocha. E quem ouve, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou. Grande foi a sua ruína. Eu poderia já parar aqui, já seria bastante, mas Jesus continua dizendo, depois que Jesus, o Evangelho continua dizendo, depois que Jesus concluiu essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensinamento. Por isso é importante dizer isso aqui. As multidões ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus. Com efeito, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso aqui é muito importante, né? Não li por acaso. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, verdade, né? Verdade, lembra mesmo. Bom, meus irmãos, nós estamos, Dário está dizendo que quando escuta essa palavra, lembra da história dos 3 porquinhos, né? Porque 2 deles são bem preguiçosos, né? Resolvem fazer a casa meia boca, de qualquer jeito.
E um deles resolve construir realmente com todos os rigores. E quando vem o lobo, sopra, derruba as outras casas e eles vão se refugiar naquela que é segura, né? Queridos irmãos e irmãs, eu espero que o Espírito de Deus me dê sabedoria e destreza para trabalhar com vocês esse tema. Nós estamos encerrando um ensino que Jesus dá, conhecido como Sermão da Montanha. Já ouviram falar, sim ou não? O Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha corresponde a 3 capítulos do Evangelho de São Mateus. 3. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Os padres da igreja, os estudiosos ou exegetas, eles dizem que, lendo esses 3 capítulos, você tem a catequese, você tem o ensino necessário para viver uma vida santa e feliz. Ao ler esses 3 capítulos, se você ler e como a palavra que diz, pôr em prática esses 3 capítulos, você terá uma vida plena, uma vida santa, uma vida feliz. Não é exagero, não há erro. Ninguém está dizendo loucura. Os santos padres da igreja, eles nos atestam isso. Eles dizem isso. São 3 capítulos onde Jesus faz um ensino. Como é que terminam os 2 últimos versículos que li? Eu disse, poderia encerrar ali, mas esses 2 últimos versículos são importantes. Como é que eles terminam dizendo? Concluiu, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensinamento. Com efeito, ele ensinava como quem tinha autoridade. Jesus fez um ensino, deu um ensinamento. As multidões ficaram maravilhadas com o ensinamento de Jesus. Aí Jesus faz o fechamento daquele ensinamento, dizendo isto, versículo 24, né? Como nós lemos: portanto, todo que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem, o quê? Sensato ou inteligente, né? Ele é um homem sensato. Jesus, durante esses 3 capítulos, meus irmãos, ele trabalha diversos temas ligados ao nosso dia a dia, ligados à nossa rotina, temas ligados à nossa família. Por exemplo, ele começa pelas bem-aventuranças, capítulo 5, versículo 1, quando vai dizer que Jesus sentou-se e uma grande multidão estava ao seu redor e os seus discípulos, e ele começa a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de coração, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados quando os perseguirem falsamente, caluniarem, disserem isso e aquilo, tal. Jesus vai falando ali, ser sal da terra, luz do mundo. Jesus fala dos mandamentos. Jesus vai falar do adultério, vai falar do amor ao próximo. Jesus vai falar, por exemplo, do não julgar, do jejum, da esmola, das riquezas, dos falsos profetas. Vai falar, fechando o capítulo 7, da árvore e seus frutos. Você pode olhar bem aí, vai estar bem acima do que nós lemos. Então Jesus vai ensinando sobre diversos temas. Eu citei só alguns aqui, nesses 3 capítulos. Se você quiser assim, olha, eu vou estudar esses 3 capítulos para eu arrumar minha vida, faça. Faça e você vai ser feliz. Esses 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de São Mateus. Porque ali, repito, os exegetas, os padres da igreja, nos dizem que está o centro do ensino de Jesus. O que ele veio fazer. Porque a partir do capítulo 8, se você olhar na sua Bíblia, começam os milagres. Mas Jesus veio para fazer milagre? Não. Por necessidade, ele fez milagres. As palavras geralmente são: Jesus se compadeceu dele, dela. Jesus viu a fé e disse: fica curado. A missão de Jesus não era fazer milagre. A missão de Jesus era morrer, e foi pelos nossos pecados. Milagre foi uma necessidade ao longo do caminho. Ao longo do caminho ele foi encontrando, como esses dias a gente estava lendo a viúva de Naim, uma mulher que de repente Jesus encontra naquela cidade, na cidade de Naim,
e o filho único está sendo levado. Ela já era viúva e o único filho que tinha estava sendo enterrado naquele momento. A palavra diz que Jesus se compadeceu daquela mulher, tocou o caixão, parou o enterro e chamou aquele jovem à vida. Ele levantou-se e começou a conversar. Uma ressurreição. A cidade de Naim ficou espantada com aquele fato, né? Um grande profeta está entre nós, porque até morto ressuscitou por meio dele. Mas a missão de Jesus era essa? Essa não era a sua missão. Essa foi uma experiência com o coração compadecido, misericordioso de nosso Senhor. Queridos irmãos, então Jesus encerra esse ensino que passa por 3 capítulos. Jesus encerra dizendo isto: quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é um homem sensato. E a primeira palavra que destaquei aqui e quero trabalhar com vocês é a sensatez. Sensato. Desculpa, né? Eu sempre falo aqui, vocês sabem que o tema do nosso Kairos é a oração em família. E é o tema dessa palestra, a oração em família. Então, a primeira coisa que essa palavra nos traz, né, é que Jesus diz, esse homem que ouve as minhas palavras, que ouve o que eu digo, que escuta o meu ensino, que segue as minhas orientações, que segue estas palavras discorridas aí em 3 capítulos, ele é um homem sensato. Ele é, portanto, um homem inteligente, um homem sábio, um homem que encontrou realmente a sabedoria para viver. O pai de família, a mãe, a gente fala o homem, mas aqui entenda esse termo como algo generalizado. O homem, a mulher, que ouve as palavras de Jesus e põe em prática. Ele é um homem, ela é uma mulher inteligente. Mais do que inteligência, ela é sábia, ele é sábio. Qual é a segurança, meu irmão, minha irmã, nos dias de hoje? Nos dias de hoje, olhe para vocês. Os casais que estão aqui podem até olhar um para o outro agora. Qual é a segurança que vocês têm na relação de vocês? Qual é a segurança que vocês têm no casamento? No lar de vocês, de que essa família vai seguir até o fim? Não, honestamente, se olhem e respondam dentro de si. Qual é a segurança? Eu quero dizer para você que nenhum bem material é suficiente para segurar, para sustentar vocês. Eles podem até servir de pretexto por algum tempo. Nenhuma razão, por exemplo, meramente ideológica ou de construção ideológica, não será também ela suficiente para sustentar o casamento. Eu entrei no casamento porque, cara, aquela pessoa nossa, ela é uma aventura, né? A gente vive sempre a mil, a gente sobe e desce, cara, não tem lugar distante pra gente. Aonde vamos pra cá, vamos, hoje tem tempo, bora, né? E aí segue. Uma ideia, portanto, uma razão ideológica. Como disse uma amiga minha, vai passar. As alegrias passam, assim como as tristezas também passam. A gente se prende a determinadas ideias. Não, é porque nós dois, cara, combinou. Ali deu, foi certo. O que eu penso, ela pensa. O que eu gosto, ela gosta. O que a gente fica preso a essas coisas, né? Mas vai passar. Não será o suficiente. Não será o bastante. Grava no coração, porque isso aqui é muito importante. Grava no coração. Nenhum bem, nenhuma ideologia será o suficiente para manter vocês unidos, para manter um lar unido. Sabe? Qual é a segurança, por exemplo, que você tem com relação aos seus filhos? Né? Para quem já tem. Qual a segurança que você tem com relação aos seus filhos? Qual é a garantia que você tem, por exemplo, de que ao final da sua jornada ele não vai pegar e botar você no asilo, e se fizer isso, dê graças a Deus, né? Porque já é alguma coisa.
né? Já é um estágio importante, porque essa geração que está aí, Jesus, né? Eu não sei dizer, não sei explicar, mas vou citar aqui, se for um exemplo mal dado, me perdoe. Essa semana a gente ficou chocado com as notícias dos blogs de Codó de um filho que amarrou a mãe. Vocês viram aquilo? Que choque! Aquela cena da mãe amarrada pé e mão e o filho contando a história do celular lá e tal. Assustador, né? São essas mazelas que a gente fala, que a gente vai vendo, né? Mas a gente vai vendo em famílias de todos os segmentos sociais, né? Essas loucuras que eu não vou citar aqui, né? Porque são tantas que a gente fica até com medo. Então, assim, qual é a segurança da tua família de um modo geral, dos teus filhos, do teu casamento? Qual é a segurança do teu casamento? Porque o nosso amor, me permitam aqui, né? É fogo na roupa. A gente tem calor, né? Eu quero dizer que também vai passar. Está muito animador. Eu quero dizer que também vai passar. Vai passar por muitas razões que nem sempre é a velhice. Porque a gente sabe que naturalmente com a velhice a gente vai ficando com menos energia. Vai passar porque muitas vezes você está assoberbado de coisas, de tarefas, e que você chega em casa já que nem um urso no inverno, né? O inverno está bem ali, o urso já está fechando os olhos. Que assim, a noite começou a cair, tem gente aqui na comunidade que diz: meu amigo, se não tiver nada para fazer 7 horas, já fui embora, estou dormindo, deu tempo nem de contar os carneirinhos, né? Eu já estou se acusando ali. 7 horas da noite, meus irmãos, olhem, queridos, vai passar por muitas razões. Qual é a segurança? Então, o calor humano, o corpo, né? Meu Deus, quase 30 quilos a menos, como nós ela achou. 20 e tantos quilos. Então, assim, vai passar também. E o que vai sustentar essa família? O que vai segurar esse lar? Qual será a segurança? E aí vem as palavras de Jesus. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato, sábio, inteligente. Portanto, esse homem tem uma casa alicerçada na palavra, em Cristo, em Deus, e não nos laços meramente afetivos ou em bens, em coisas ou ideologias. Queridos irmãos e irmãs, uma família, à medida que você decide ser família, ela subiu ao altar, né? Estava cantando aqui essa canção, que eu fico agora, como é bom sentir o teu amor, e eu fico lembrando sempre da Ranieri, porque Ranieri casou tem no religioso, né, com o Pablo aqui, um pouco mais de um mês e 5 dias, né? 1 mês e 5 dias. E essa canção foi cantada na entrada dela, ela quis essa canção que nós cantamos agora no final, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, né? Quer dizer, à medida que você decide ser família, segundo o projeto de Deus, inevitavelmente você estará sujeito àquilo que Jesus disse nessas palavras aqui finais do versículo 24. Você estará sujeito a chuvas, você estará sujeito, meu Deus do céu, né? A ventos, estará sujeito a enchentes. Ou, como a gente vai dizer, o casamento estará sujeito a tempestades. Naturalmente, aliás, a palavra que eu coloquei foi inevitavelmente, meu irmão, minha irmã, seu casamento, seu matrimônio estará sujeito a tempestade. Se você achou que, não, só minha família tem isso, só pode. Não é. Todo casamento está sujeito a tempestade. Todo casamento vai ser sacudido. A história dos 3 porquinhos. Agora, onde você fez, onde você montou, onde você alicerçou o seu casamento, sua família, seu lar, é que vai dizer se o vento ao soprar vai derrubar ou não. Se a enchente ao passar vai derrubar. Você vai entender melhor daqui a pouco essa enchente, né?
Se a chuva, porque eu acho interessante essa coisa, é a chuva de cima, é a água de baixo, é o vento do lado. Você vai ser atacado de todos os lados, por cima, por baixo, né? Você vai ser atacado, o seu lar vai ser atacado, seu casamento vai ser atacado. E aí diz assim, não, vai ser atacado com vento, não vou botar tudo aqui, câmera ao redor da casa, tudo enquanto. Não, porque o ataque, infelizmente, muitas vezes parte de nós mesmos, das nossas, aquilo que Paulo chama de concupiscências ou inclinações. A minha natureza difícil, dura, ela é aquilo que vem de baixo, está aqui no meu humano, é a minha natureza, é a natureza do outro, com a qual eu vou ter que lidar no meu dia a dia. Ele diz assim, ou homem difícil, gente, né? Cadê? É a frase da mulher, ou homem difícil, minha gente, né? Mas os homens também dizem, meu Deus do céu, ou mulher difícil, né? Os homens também dizem, meu Deus, eu Natiano, já falei tanto. Porque a gente tem que lidar com o outro, com a sua natureza, com a sua indisposição. O que vem de baixo não é o que vem lá de baixo da terra, não. De baixo é onde nós estamos. É onde nós estamos. Vai vir, vai chegar. A água é algo que emana, levanta, surge. E vem a água de cima, e à medida que vem de cima, vem com a de baixo, e muitas vezes toma a casa. E se nós não mexermos, se nós não trabalharmos a nossa natureza, e eu vou chegar nesse ponto mais adiante, se nós não trabalharmos o nosso ser com exercícios verdadeiros, espirituais verdadeiros, e nós vamos ver que esse exercício, ou o exercício mais importante, é a oração, nem você se suporta, nem você se aguenta. Você vai dizer assim, meu Deus, né? Me permita aqui, querida, como a Roselda muitas vezes diz, nem eu estou me aguentando, né? Nem eu estou me aguentando, nem eu estou me suportando. A minha natureza é difícil. Eu, pessoa. Aquilo que Dom Henrique fala, Wagner fala muitas vezes, você precisa se conhecer. Conhecer-se, conhecer sua natureza, conhecer suas inclinações. Eu acho que eu já conheci um pouquinho, que quando o vulcão está aqui pronto para explodir, o que eu faço? Boto uma rocha em cima, digo, agora tu explode aí dentro, 10 minutos, e eu vou para Deus, eu vou pedir para o Senhor trazer calma, trazer paz, trazer a bonança interior. Aí daqui a pouco eu tiro a pedra, sai uma fumacinha ainda, né? Mas já está tudo em paz. Eu sou muito de guardar o silêncio. Quando algo não está bem, eu já dou aqui a resposta para tudo isso. Eu vou rezar. Eu vou para a oração. Eu vou me colocar diante de Deus. Quando algo está explodindo ao redor, está tudo, eu não me desespero. Às vezes eu sou surpreendido, né? Quando eu já estou com ansiedade lá em cima. Mas eu vou para a oração. Eu vou para a rocha. Eu vou colocar esta causa, esta situação, essa dificuldade sobre a rocha. E se ela já está sobre a rocha, eu vou lá para dizer, olha, tu estás sobre a rocha. Pode vir chuva por cima, pode vir enchente por baixo, podem vir os ventos do lado. Tu estás sobre a rocha. Queridos, isso aqui é fantástico, é extraordinário. Veja, as chuvas então são previsíveis. Aquilo que vem do alto, aquilo que vem, que está todo mundo acompanhando, todo mundo dizendo assim, olha, está chegando ali, deixa eu ir para casa, a gente vê, né? Aquela tentação que aparece no nosso casamento, aquela terceira pessoa que não é parte do casamento, mas que aparece quando a gente vê, está aparecendo, né? A gente olha e diz assim, meu Deus, ali vem uma tempestade, deixa eu procurar logo meu canto, minha casa, meu lugar seguro, né? A casa do porquinho que presta, porque eu não quero ficar suscetível, exposto a esta tempestade. Ou seja, tem ataques ao casal, tem ataques à família, que você, homem, já está vendo, que você, mulher, já está vendo. Você sabe no que vai dar.
Você sabe que não pode flertar com aquilo. Você sabe que não pode ficar trocando mensagem, conversando. Que, eu achei tão linda essa sua foto, não sei o que, do perfil. Que beleza. Aí começa, meu irmão. Você está vendo que vem chuva aí, que derruba você, derruba essa casa, derruba a família, derruba tudo. Ou seja, existem tempestades que são previsíveis. A chuva é previsível. Aquilo que muitas vezes vem de fora, por cima, você vai ver. Está lá, no alto. A gente nunca sabe o tamanho do estrago que vai acontecer, mas a gente está vendo que vem chuva. Às vezes a gente diz, meu Deus, nunca imaginei. A gente foi para uma missa numa quinta-feira em São Sebastião, normal, ventando, né? Normal, né? Tal, vamos para a missa. Minha gente, quando essa chuva chegou, foi um desembejo. Os homens segurando as tendas na porta da igreja. A gente lembra das tendas na porta de Sebastião? Os homens segurando e o vento levantando as tendas. Eu corri para casa. Eu disse, meu Deus, ficou minha sogra e meu pai em casa. Só os dois. Deixa eu correr. Eu digo, fica aí na igreja que eu vou para casa. Quando eu saí na rua, o vento forte, chuva, me molhando toda, aquele negócio louco, eu entrei no carro com dificuldade para dirigir. Eu moro perto da igreja, você sabe, ali, coisa de 300 metros no máximo, né? Em torno disso, 300, 400 metros. E eu tive dificuldade para chegar em casa. Ninguém imaginou. Aí depois foi só a notícia, o seguinte, caiu água não sei onde, estreou a casa não sei de quem. Ou seja, a gente sabia que vinha uma chuva, sabia que vinha uma tempestade, mas não sabia o tamanho do estrago que ela ia fazer. E assim, muitas vezes, é o que acontece nos casamentos. A gente está vendo uma tempestade, a gente está olhando, a gente se sente seguro para entrar. Para ir. Deixa, não, estou de boa. Eu gosto de chuva, igual eu um dia estava lá no Paraná, temperatura na casa dos 8 graus, 10 graus, e eu gosto de frio, né? Eu gosto realmente de frio. E aí eu vou para o mercadinho, que fica perto de casa, de chinela de dedo, bermuda jeans e camiseta assim. Né? Vai, gatinho, né? Aí eu lá, todo mundo do Paraná empacotado, tal, aquela coisa meio, né? Quase repolho, camadas e mais camadas de roupa, e eu, gatinho, eu cheguei no mercado e estava assim, você não é daqui, né? Você é de fora, eu digo, sou. Receberam o batuto, eu digo, esse aí tá lascado. 2 dias depois, eu estava com aquele... Aí você entende o que é uma pessoa resfriada. Realmente eu estava esfriada, ou esfriado no caso, né? Dobrado, né? Ou seja, resfriado. Ou seja, eu estava tomado de frio, uma febre horrível, infecção na face, sinusite, garganta, doutora, você sabe muito bem o que eu estou dizendo, né? Então aquela coisa que eu fiquei 2 dias mal numa cama, porque eu achei que poderia sair de boa no frio. Curti o frio, acaba saindo daqui com quase 40 graus, chega no Paraná e encontra 8, 10, né? A gente acha que pode enfrentar. Quando você vê, você está destruindo a sua vida. Tá? A minha imunidade foi lá para baixo. Eu fui numa farmácia tomar um coquetel, né? O cara disse, você vai tomar isso aqui, vai fazer esse chá e mais não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu poder. Aí eu disse, agora não tem brincadeira. Chegou 2 blusas, mais jaqueta, se for para a rua, ainda leva um gorrinho para, né, enganar a cabeça, porque a sinusite está bem aqui. Pois bem, a gente muitas vezes, aí vem outros aspectos que são fora do nosso alcance. O vento, né? A gente muitas vezes brinca também. Começa um vento bom e você até abre as portas da sua casa, a janela, porque vai vir um vento para refrescar tudo. Está lá vindo. Quando você se dá conta, meu irmão, minha irmã, ele está investindo contra a tua casa e derruba móveis, e derruba bens, e derruba pessoas, e pode até tirar a vida, porque a gente vai abrindo as portas. Você é chamado então a olhar, perceber, essas investidas vão acontecer contra as nossas casas. Quero ir do meio agora para o final, dizendo algo muito interessante. A família vai ser tentada. A família vai o tempo todo ser tentada. Você vai ser tentado.
E não estou dizendo baseado em construções aqui racionais minhas, mesmo próprias, não. Irmã Lúcia, todos conhecem a irmã Lúcia Vidente de Fátima? Todos já ouviram falar assim? Os 3 pastorinhos de Fátima. Vocês estiveram em Fátima? Sim? Que beleza. Eu acompanhei lá, babando, né? Que beleza. Né? Então, assim, coisa bacana. Os 3 pastorinhos conhecidos, né? A irmã Lúcia, que foi a que ficou mais tempo, os 2, vocês sabem, Francisco e Jacinta, né? Morreram logo, e Nossa Senhora avisou que eles morreriam logo, né? E a irmã Lúcia vai permanecer até alguns anos atrás, aqui. E Nossa Senhora deu a ela uma palavra, e que recentemente, em 2015, né, foi publicado pelo cardeal Cafarra, né, em nome do Papa João Paulo II. Na época ele foi conversar com a irmã Lúcia, e numa das conversas que ele esteve com ela, ou se não me falha a memória, parte do meio de cartas, ela disse o seguinte, e ela fez questão de enviar essa informação ao Papa João Paulo II: a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás, e as palavras tais quais, a batalha final entre o reino do Senhor entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. A batalha final. Então, vai vir tempestade, querido, não tem engano, viu, Laila? Não tem engano. As nossas famílias vão sofrer ataques, nós seremos tentados nas nossas famílias. A batalha final, diz a irmã, Nossa Senhora disse à irmã Lúcia, será entre o Senhor e o reino de Satanás, por conta do matrimônio, por conta da família. Portanto, já existe um campo de batalha definido. A data, a hora em que isso vai acontecer na sua família, né? Não sei. Mas já existe um campo de batalha definido. Nossa Senhora não mente. Nossa Senhora não engana. O campo de batalha já está definido. E para alguns já começou. E eu diria que já começou no mundo. Esse ataque constante a esta instituição chamada família. Irmã Lúcia ainda diz mais: não tenham medo. Ela escreve ao Santo Padre, né, na época, João Paulo II. Porque quem trabalha pela santidade da casa, ou pela santidade do casamento de vocês e da família, será sempre odiado, será sempre combatido, de todas as formas, pois este ponto, diz ela, é decisivo. Quem trabalha pela santidade do casamento, da família, né, quem trabalha neste campo, nós aqui sabemos disso na comunidade, isso aqui é muito para nós, né? Nós que trabalhamos, né, eu falava ontem, né, com algumas pessoas, partilhava, na verdade, eu e Rosielda, sobre isso, né, sobre este campo, né, de como a gente vai sofrer com isso, né, porque quem trabalha com isso não deve ter medo. A palavra da irmã é essa, de Nossa Senhora para a irmã, e ela diz ao cardeal, é essa: não tenha medo, porque quem trabalha pela santidade do casamento e da família será sempre odiado, será sempre combatido, de todas as formas. Ou seja, quem trabalha pela santidade da família vai ser combatido. Você, nós, seremos combatidos, seremos odiados, e este ponto é decisivo. E ela ainda diz mais, para fechar a fala da irmã: vos advirto, este ponto é central. Você já entendeu a palavra aqui. E é interessante, quando eu eu estava rezando, e Deus me dava essa palavra de Mateus 27, 24, para esse encontro, né? E eu não imaginei que encontraria isso. Depois eu fiquei lembrando desta fala, né, que eu tinha visto já algumas vezes, e resolvi ir atrás da carta, do texto, né, desse diálogo com o cardeal Cafarra. E ela diz assim, a irmã Lúcia: vos advirto, este ponto é central. Este ponto em que a família vai ser atacada, que vai ser odiado, é central. Por que ele é central? Escuta, grava no coração. Pois se trata da coluna que sustenta a
criação. A família é a coluna que sustenta a obra da criação de Deus. A sua família, meu irmão, é uma coluna que sustenta a obra da criação. A tua família é, portanto, entendo essa expressão, ela é um baluarte, um lugar de segurança da obra da criação de Deus. A tua família é o lugar que Deus tem em vista para sustentar o seu projeto no mundo. Pergunta para o seu esposo, se você não entendeu essa palavra. Esposa aí, namorado, não sei. Se ele entendeu essa palavra. Você entendeu essa palavra? Então diga para ele ou para ela aí, a nossa família, diga. É a coluna, é o baluarte que Deus tem para sustentar a obra da criação. É na nossa família que Deus está estabelecendo essa coluna. Amém? Deus está chamando então famílias. Deus está levantando famílias no cairós da família ou para a família, para que a sua família, para que a minha família seja uma coluna de sustentação da obra da criação. Ou seja, Deus criou tudo, Deus tudo fez, viu, Guilherme? Deus tudo fez, Deus criou tudo, Deus forjou tudo e disse o quê? Levantarei agora famílias para sustentar, para manter erguido tudo aquilo que eu criei, tudo aquilo que fiz. Se a instituição família morre, tudo que Deus criou vai ser também derrubado. Vou repetir a frase que ela é bonita. Vos advirto, este ponto é central, pois se trata da coluna que sustenta a criação. E aí ela termina dizendo: quando se toca a coluna, todo o edifício cai. Você está entendendo? Quando se toca a coluna, se você tem uma casa, um prédio, onde a coluna daquele prédio foi tocada, foi batida, o prédio está todo comprometido. Porque a coluna sustenta, é como a coluna do corpo, né? A nossa coluna é o equilíbrio do corpo, ela sustenta o corpo. A gente fica cansado, às vezes, de estar em pé. E aí, nessa hora, a gente procura o quê? Um canto para sentar, porque a coluna suporta. Você pode ficar até o dia inteiro sentado, você vai ficar de boa. Porque a coluna, claro, né? Não é regra geral, né? Porque a coluna suporta o peso, a loucura, né? Dos seus sacrifícios. Às vezes ela começa a dar recado, começa o corpo a dar sinais, né, meu pai? De falar um negócio por isso. Por isso, meu irmão, minha irmã, sua família é a coluna da criação de Deus e a sua família precisa estar firme. Por isso devemos lutar por nossas famílias, porque elas são uma obra de Deus e sustentam a obra de Deus e sustenta a criação de Deus. O meio então para sustentar essa família, o meio então para que essa família seja mantida fiel, firme, não é outro senão a oração. A oração. Porque você poderia dizer assim: então como é que eu faço? Qual é o método? Qual é o meio? Qual é a maneira para a minha família se sustentar nesse ambiente de provocações, de tempestades, de ventos, de enchentes? Porque eu já sei que vai vir. Meu irmão, vai vir, vai chegar. As tentações vão chegar. Qual é o meio? A oração. Quem reza, diz Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva, quem não reza se condena. Se você reza, sua casa se salva. Se você reza, a sua casa se sustenta. Se você reza, essa coluna que Deus estabeleceu para sustentar a sua criação vai se manter de pé. Se você reza, você não vai perecer. Se você reza, a sua família vai se manter de pé. O teu lar será mantido de pé. Você vai ter 1, 2, 3 filhos, os teus filhos seguirão o caminho de Deus. A tua casa vai seguir aquilo que tu ensina. Porque não é você quem vai fazer a obra, é aquele a quem você reza, é aquele a quem você dirige o coração.
é aquele que vai prescrutar a tua alma, te sondar e te dar as palavras apropriadas para conduzir teus filhos, tua casa, teu trabalho, tuas coisas. A rocha, diz a palavra, né? A rocha que nós vimos lá, a casa estava sustentada na rocha, firmada na rocha. A rocha, dizem os padres da igreja, é Cristo. Esta rocha é a imagem do próprio Cristo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus vai nos dizer em Atos capítulo 4, versículo 11, Cristo é a pedra que os pedreiros rejeitaram. Ele é a pedra angular. Cristo é a rocha. Cristo é o sustento. Meu irmão, por isso não há dúvida, os casamentos cristãos, já disse isso em algum momento, são aqueles que mais perduram. Porque eles não estão montados numa ideologia, não estão montados nos bens, não estão montados no corpo, no calor humano. Eles têm outros valores que os sustentam, que os mantêm. É Cristo esta obra. A construção, diz a palavra, né, é a vida de oração, que a palavra diz, construiu a sua casa sobre a rocha. O que é essa construção? A construção é a vida de oração. A construção precisa acontecer o tempo todo. Uma casa se constrói assim, gente, da noite para o dia? Não, a gente até termina, mas a gente fica o tempo todo sonhando com um pedacinho a mais. Eu queria esticar isso aqui. Eu queria fazer mais um banheiro ali. Queria fazer uma área, tal, né, cobrir no fundo, botar uma churrasqueira. Sim, nem que não tenha carro passado. Mas eu tenho uma churrasqueira, né? Quando aparece assim um bife meio duro, um negócio, a gente passa o sal e come e fica feliz. Ainda posta foto, tudo quanto é rede que a gente tem, né? Tudo quanto como ele disse, plataforma onde a gente está, né? Eu queria comprar ali naquele pedacinho na beira de um brejo, para a gente ir para lá no final de semana, ficar à vontade, molhar o bico e tal, né? Aquele sonho, a gente está sempre construindo. A construção está ali. E esta construção, olha, escuta, grava no coração para não esquecer. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha, viu, querida Sueli? É construir, ou melhor, é rezar para estar em Cristo. É rezar para estar em Deus. É rezar, é viver vida de oração para ser segundo Deus. E é isso aqui, foi isso aqui que Deus me trouxe ao coração, que me fez voltar para todos esses outros pontos anteriores, para ir construindo essa reflexão, essa pregação com vocês, né, para trazer para a gente isso. Daí então, meu irmão, eu digo a você, mãos à obra, com a tua família, hoje, agora, para já, mãos à obra, para construir na rocha a tua casa, para que ela seja uma coluna de sustento ou de sustentáculo para a criação de Deus. Se eu não aprendi a rezar até hoje, vamos rezar. Se eu não rezo hoje, não rezei até hoje com meus filhos, com minha família, e vou começar a rezar, porque eu descobri o valor da oração para a minha casa, o valor da oração para a minha rotina, para os meus filhos. Porque os teus filhos, olha gente, isso é lindo. Porque se os teus filhos, desde cedo, forem afetivamente trabalhados, estou falando de afeto mesmo, afetivamente trabalhados, ou ensinados, como Jesus fala aqui, ensinados a amar a Deus e os valores cristãos, seus filhos podem ir para onde eles quiserem. Como alguns aqui já têm essa experiência, né? Maninha Guilherme, então, com a filha Teresina. O filho pode estar onde estiver, você vai estar tranquilo, porque você sabe que ensino você deu ao seu filho, você sabe que valores estão com ele, você não vai estar com desconfiança com seus filhos. Pode acontecer alguma coisa? Pode. Ele vai errar, ele vai bater cabeça,
ele vai cometer erros, mas o seu filho vai saber para onde voltar. O seu filho vai saber para onde ir. Seu filho vai saber buscar a igreja mais perto. Ele vai à Santa Missa. Ele vai participar de um grupo de oração. Ele vai ser de igreja, porque a gente, mesmo com pais que não são nada de igreja de fé, os filhos têm uma tendência natural a repetir as falas dos pais. Para dizer, mas meu pai era assim. Eu aprendi, foi assim. Minha casa me ensinou, foi assim. Eu aprendi na minha casa a fazer, foi dessa forma. E é assim que eu vou fazer. Porque existe uma relação afetiva. Afetiva. Um amigo meu veio do Ceará para cá há algum tempo, dar uma palestra aqui para a gente, né? Ele é de uma comunidade também. E quando ele chegou aqui, ele olhou para Cuxá, nosso Cuxá paraense. Né? Não sei se o paraibano já está por cima, já come Cuxá também. Né? Já, Gabi? Só eu lá em casa. Então assim, ele olhou para aquilo e disse, meu irmão, que negócio é esse? Vai viver não, né? Que coisa é essa, irmão? Não dá não. Eu lembro que Padre Arlindo, de saudosa memória, numa brincadeira na comunidade de São José, e aí estava lá uma brincadeira, tipo, como eu sabe melhor, né? Tipo cabra cega, alguma coisa assim, a pessoa tinha que provar. Padre Arlindo não queria saber de puxar. Para ele era um negócio anormal. E aí mandaram ele abrir a boca porque ia dar uma coisa legal para ele. Tá, puxar, né? Imagina. Paranaense, acostumado com carne, o negócio do Padre Arlindo era carne e doce, né? Tanto é que diabetes foi terrível com ele, né? Terrível. Então, olha bem, veja, é a cultura. A gente aqui, quando diz assim, me desculpe aí, não sei se alguém de fora se assusta, né? Quando diz assim, menino, tem ali um bofe frito, um arrozinho puxado, maranhense, se delicia. O maranhense não é nem hora de falar dessas coisas, né? Não é nem hora de falar dessas coisas, perto do meio-dia. Um bofezinho frito, uma tripa frita, né? É igual o paraibano, assim, um cuscuz com carne de sol, né? Ó, o Guilherme também é paraibano, né? Com carne de sol, né? Aí o cara vai dizer assim, é a alma encontrando o corpo, ou perdendo, né? Porque a gente fica tão eufórico, né? Então, assim, existe, portanto, uma relação afetiva na criação, afetiva, de modo que a gente vai sentindo o cheiro, o gosto da casa dos pais em outros lugares. Já passaram por essa experiência, sim ou não? De estar em outro lugar e dizer assim, meu Deus, senti agora o cheiro da minha casa, senti o cheiro do meu pai, senti o cheiro da minha mãe. A relação afetiva está ali. E se você, desde cedo, afetivamente ensinar o teu filho a amar a Deus, a ser de oração, a ser de comunhão, a ser um homem e uma mulher de Deus. Pense nos seus filhos agora, como estão, na idade que estão, como estão mesmo, pequeno ou grande. Não desistam. Se ensiná-los a amar a Deus, eles podem ir para onde for. Vocês podem partir desta para uma melhor, mas será preservada a memória de vocês. Será preservada aquilo que vocês ensinaram. Seu pai partiu, viu, Ida? Mas você vai guardar a memória, os valores, e dizer assim, isso aqui era como meu pai fazia, e eu não aceito mexer. Eu não aceito mudar. Porque afetivamente você está ligado aqui. Afetivamente precisamos trabalhar, mãos à obra dentro de casa, para estabelecer uma relação de afeto com o sagrado, com Deus. E aí, aquelas perguntas que eu fazia no começo, qual a tua segurança? A segurança do teu casamento? Qual a segurança dos teus filhos? São respondidas. Se o teu esposo, se tua esposa está sendo trabalhado na oração, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele pode ir para onde ele quiser. Você vai estar em paz. Ele pode ir, sei lá, para a China, para o Japão, vai passar 2 meses para lá, 3 meses para lá. Eu estou em paz. Porque eu e meu esposo, nós estamos na rocha. Eu e meu esposo, nós estamos em Deus. Nós estamos longe um do outro, mas nós não estamos desunidos. Nós estamos longe um do outro, mas nós não estamos sem comunhão. De modo que você fica lá e o seu prazer é ligar para falar com a família, para falar com a esposa, para falar com o esposo. Porque vocês estão unidos não é por coisas, por bens, por posses, por negócios. Vocês estão unidos na rocha. Estão unidos em Deus. O
que vocês construíram afetivamente, você não quer perder. Quando eu falo também por experiência própria, quando eu viajo, que a minha esposa não está comigo, eu digo assim, a mensagem é sempre essa: estou em lugar tal e eu queria que você estivesse aqui agora. E às vezes a vontade que eu tenho é de, porque eu vou às vezes por trabalho, né? E aí no trabalho eles não dão uma passagem para o casal, é só para isso. Acho tão injusto, né? Então quando eu viajo a trabalho para cursos, formações ou coisa assim, né? Já vem lá certinho, está aqui a passagem, está aqui o hotel, está aqui o voucher do táxi, ou sei lá o que, qualquer coisa assim, né? Tudo certinho. Né? Devia ser dois para poder. E às vezes eu estou lá no lugar, né? E desejo que ela esteja. E mais, ela diga assim: mas eu vou dar um jeito de voltar um dia aqui e com ela, porque ficou, tem muita promessa. E é verdade, porque eu estava em Caicó, viu? Eu lá em Caicó e pensando, senão ela tem que vir para o queijo de manteiga, viu, José? Aí ela tem que vir para cá para comer esse queijo de manteiga aqui, da hora, quentinho, feito ali na hora, que é uma delícia. Quem conhece aqui já provou, sabe? Eu tenho que fazer uma viagem grande. Eu estava lá em Salvador comendo a moqueca de camarão, mas eu tenho que ser daquele restaurante. Então, a gente pode comer outras moquecas, mas não é daquele restaurante, né? Lá, então, enfim, esse desejo de que ela esteja. Então, ou seja, eu estou lá, mas meu coração está com a minha esposa. Eu vejo mulheres maravilhosas, lindíssimas, linda, mas não é a minha esposa. Sabe, não é a esposa que realmente eu amo no Senhor. Assim, a mulher perfeita. Às vezes a palestrante ela diz: meu Deus, que coisa extraordinária essa mulher. Ela não precisa nem dizer nada. Eu ficava bem que olhando para ela o dia todinho, sem fazer nada. Eu não estou com bobagem. Porque a pessoa, gente, beleza, você tem que dizer: ó, fulano é feio. Não, ela é linda mesmo. Só que aí é uma diferença, né? Que um dia o padre me disse: filho, há uma diferença entre ver, né, e ter a intenção, né? Como é que diz? Desejar, né? Mas tem uma outra palavra dele, sentir e consentir, né? A palavra do padre foi sentir. Existe uma diferença entre sentir e consentir. Sentir é humano, olhar e ver, achar bonito. Agora, consentir é quando você começa a conjecturar possibilidades. Estão entendendo? Olhar e dizer: meu Deus, olha, está aqui a Daniele, é bonita, beleza, tá, mas bem casada com o Pablo, mais bonita ainda, né? Que a família está lá bonita, beleza. Consentir, conjecturar, aí é o adultério. Você já pecou no coração, né? Já pecou. Então eu fico em paz com relação a isso. Meus irmãos, já estou fechando. Devemos rezar o tempo todo. Devemos rezar em família o tempo todo. Eu vou citar alguns pontos aqui só para a gente abrir os olhos. Diante de uma tristeza, vai para a oração. Diante de uma alegria, reze, louvando a Deus. Algo não deu certo na sua casa, oração. Levantou, oração. Vai comer, oração. Está indo para o trabalho, oração. Brigou com a esposa ou com o esposo, faz o quê? Oração. Brigou com os filhos, se dispôs, o que eu devo fazer? Oração. Construir o tempo todo. Gente, não pense que porque você brigou com o esposo, com a esposa, com os filhos, você não deve rezar. Pelo contrário, você brigou porque a enchente chegou, a tua natureza apareceu, é de baixo, veio de baixo. Você não estava querendo colocar para fora o ursão, o tigre, mas veio, né? A gente passou o tempo todinho escondendo a nossa condição de sapo. Virei um príncipe, mas como diz o Anselmo Green, de vez em quando o sapo dá as caras e o príncipe desaparece. Aí você tem que beijar o sapo o arranco. Beijar para que volte a ser príncipe, para que volte a ser princesa. Mas esse primeiro beijo não é dado fisicamente, ele é lá na oração. Meu Deus, me perdoe, meu Deus, me ajude, meu Deus, olha, chegue para Deus zangado, como Santa Teresa. Eu não queria nem estar aqui quando Santa Teresa não queria rezar. Eu não queria nem estar aqui olhando para o relógio o tempo todinho, esperando dar um tempo dela sair da capela para ir embora. Ou então contando os tijolos. Hoje vou contar
Santíssimo está ali, como estava aqui ainda há pouco. 1, 2, 3, 4. Eu não estou com vontade de rezar, mas eu tenho que rezar. Eu não estou com vontade de fazer oração nenhuma, mas eu estou aqui com a minha dezeninha rezando. Gente, às vezes eu vou e volto rezando um único mistério do texto, que a cabeça não está funcionando, porque não está dando certo, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Ai meu Deus, não, eu vou voltar para rezar do começo de novo. Deixa eu começar. Ai, nossa, que está. É bom quando a gente dorme rezando, não sabe o que A gente não sabe o que parou. Minha gente, insistam meus irmãos, insistam na oração. Porque estar em oração é estar em construção da tua casa sobre a rocha. Estar em oração, estar rezando, é estar construindo a tua casa sobre a rocha. Tenha tempo para rezar em casa. Se tem filhos, encontre tempo para rezar com os filhos e para instruí-los no caminho da oração, porque assim a tua casa será salva. Encontre tempo, né? Porque se você não encontrar tempo para instruir os seus filhos, ele nem precisa dizer, eles vão encontrar tempo, não. O tempo de encontrar eles ensina o que eles não deveriam aprender, porque está aí ao redor o tempo todo ensinando. Os pais devem gastar tempo para educar e para formar os filhos na educação cristã. Dizia o santo de agora 5 dias atrás, dia 13, exatamente quando vocês fizeram um mês de casamento, São João Crisóstomo. Ele dizia: os pais devem encontrar tempo para educar e formar os filhos na fé cristã. Você tem que ter tempo. E São João Crisóstomo diz uma coisa interessante demais, que assusta a gente, mas é verdadeiro. Ele diz que as crianças estão recebendo uma enxurrada. Enxurrada está ligado a É interessante a frase do santo, porque veio desse jeitinho. As crianças estão recebendo uma enxurrada, né, de informações e de cultura. E é da cultura de morte. E o São João Crisóstomo, ele tem uma obra, né, fugiu o nome agora, devia ter anotado, né, que fala exatamente sobre o perigo que o mundo tem para as crianças. Ora, São João Crisóstomo é do século 4, 3, 4 depois de Cristo. Não tinha internet, não tinha nada disso. E ele já falava da enxurrada, né? Ele tem outros pontos aqui que ele diz, né? Que ele cita, por exemplo, os pais mandam seus cavalos para os melhores cuidadores. Isso era o que ele observava. Constantinopla, cultura da época, de muitos cavalos. E ele dizia o quê? Os pais mandam seus cavalos para os melhores cuidadores. E seus filhos, eles deixam crescer sem serem domados. A gente cuida do carro, a gente cuida da casa, a gente cuida do bem, do emprego, do trabalho. A gente tem tempo para trabalhar manhã, tarde e noite, 3 turnos, ganhando dinheiro. E a gente vai deixando os filhos sem ser domado, sem ter a sua natureza domada. A gente cuida de tudo, menos do que é mais importante. A gente oferece tudo para os filhos, menos aquilo que é essencial à alma, que é a vida de oração. Pega uma criança hoje, com 6 anos de idade. Essa criança tem entre 5 e 10 mil horas de celular e TV. 6 anos de idade. Estou dizendo loucura não, minha gente. Quantas horas os filhos de vocês passam na TV ou no celular? Se eu calcular pela gêmea lá em casa, meu Deus, né? Eu estou falando, aqui é a assunção de culpa, né? Porque ela chega ao meio-dia da escola, amiga, ali engata até a hora de ir para o reforço. Quando volta do reforço vai até 10, meia-noite. Isso se a gente não tirar, se não desligar, se não falar alguma coisa, a gente doma, a gente cuida. Meu carro agora, ó, mandei dar um polimento com diamante, o bicho tá, né, bonito. Mandei trocar as rodas, agora está com botão, pneu, não sei das quantas, das alturas, não sei o que. Agora tá bom para viajar, né? A gente cuida dos nossos cavalos, 100 e tantos cavalos nos carros, né? Mas os filhos são domados de qualquer jeito, ou não são domados, suas naturezas. Cuidam de tudo as pessoas hoje. Empresas, negócios, trabalhos, mas deixam os filhos livres. Isso é São João Crisóstomo dizendo no tempo dele. Cuidam de tudo, empresas, negócio e trabalho,
mas deixam os filhos livres para serem domados por espetáculos imorais. Ele não tinha internet. Não tinha internet. Os filhos ficam jogados para serem domados por espetáculos imorais. Queridos, Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz que não há meio mais necessário, mais eficaz para vencer todas as tentações, todas essas tempestades que vêm por cima, por baixo, pelo lado, do que a oração. A oração em família. Por isso que nós trouxemos esse tema para vocês descobrirem esse bem enorme, esse bem necessário, indispensável para os casais. Você já deve ter visto aquela sua avó, aquele seu avô de longa data, já velhinho, mas que a rotina dele é o quê? Oração. Qualquer coisinha, está rezando. Sobrou um tempo, como a gente diz aqui no Nordeste, está debulhando o terço. Está lá nas suas orações. Porque descobriu o valor disso. Sem ser acadêmico, sem passar por nenhuma vida acadêmica, não é pós-graduado em nada. Muitas vezes a sua pós-graduação é em alfanje afiado, né? Que é o facãozinho de limpar o campo e a roça. É a especialização dele. Aqui eu deixo afiadinho. Só o que ele sabe fazer é amolar um bom facão. Mas aprendeu da vida que o melhor de tudo é a oração. Por isso os antigos recitavam todas as orações completas. O ofício de Nossa Senhora canta indo e voltando. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em nossos peitos com amores meus. Sei que meu favor, vinde soberano, livrai-o do inimigo, por vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Ele é um só Deus que em pessoas três pelo século do século. Eu não aprendi isso aqui porque eu li, não. Eu aprendi isso aqui porque eu ouvia os antigos, meus mais velhos, cantarem em casa. Viu, Maninha? A sua avó, né, e a minha avó rezavam, se encontravam para rezar. Afetivamente fui aprendendo em casa o valor da oração. Eu não sou da igreja por causa dos grupos e comunidades, mas porque desde cedo na minha casa tinha um oratório com São Benedito, com Nossa Senhora Aparecida, não lembro o que mais que era santo, de vovó, de bisavó, do vovô, todo mundo junto, né? Naquele oratório que faltava era espaço para tanto santo, né? Mas estava ali rezando. Queridos, deu para entender sim ou não o valor da oração? A importância da oração na sua casa, de como ela é um sustentáculo. A tua família precisa se manter de pé, como uma família de Deus, como uma obra de Deus, como uma obra do Senhor. A tua família é algo querido por Deus, é tua vocação, é teu chamado, mas Deus deseja, Deus é quem quer que você seja uma santa, que você e sua esposa formem e sejam uma santa família, segundo o seu coração. Amém? Amém, gente? Amém. Partilha com o seu colega aí, o seu esposa, não é nem colega, eu falo colega é grupo de oração, né? Seu esposo, o que ele tocou, o que ele ficou no seu coração mais profundamente.